Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aqui essa rodada de sexta-feira, dia 6 de junho de 2025. Separei para vocês nessa rodada 6 jogos e no final do vídeo vou deixar aí aquele bilhetezinho padrão, né, o bilhete da rodada aí dessa sexta-feira. Antes de mais nada, aí já vai deixando aquele like para ajudar aí no trabalho do BetGreen aqui no YouTube, tá galera? O like é muito importante, o YouTube vai entender que o conteúdo está sendo útil, vai entregar esse conteúdo para mais pessoas, tá? Então não deixa aí de deixar o seu like aí como forma de gratidão pelo conteúdo que eu ofereço diariamente para vocês, tá? E quem ainda não foi inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para estar recebendo notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui. Nessa rodada, galera, a gente vai ter maioria dos jogos de seleções, né? 99% dos jogos de seleções, só um joguinho aqui da Série B que eu achei interessante, né? Cuiabá e Paysandu. Mas ao todo aqui a gente vai ter, né, Copa do Mundo eliminatória aí da Europa, vamos ter amistoso aqui que eu achei interessante, né, entre Polônia e Moldávia, e vamos ter também 2 jogos aqui da Copa do Mundo qualificação da América do Sul. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando é o jogo aqui da Copa do Mundo qualificação da Europa, né? A gente vai ter aqui Noruega contra Itália. 3h45 da tarde esse jogo, o jogo vai ser no mando aí da Noruega, né? Noruega jogando em casa, e na classificação a gente vai ver a Noruega 100% até o momento, né? Lembrando que a Itália ainda não jogou, né? Então tá zerado, mas até o momento aí, Noruega estreou vencendo fora de casa a Moldávia por 5-0, e depois fora de casa contra Israel ganhou de 4-2, né? Então a seleção da Noruega aí tá muito bem, vai brigar para se classificar em primeiro, né? A Itália vai ter que correr atrás. Itália que ainda não jogou, como eu falei, né? Então vai ser o primeiro jogo. E nos últimos 5 jogos da Noruega, 4 vitórias e 1 derrota, né? Sequência muito boa aí da Noruega, que vai ter Haaland e companhia, né? E a Itália, por sua vez, nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, né? O confronto direto, a Itália venceu 3 vezes, Noruega venceu 1 e teve 1 empate, né? Então, assim, esse jogo aqui tá muito bom para gols, né? Acredito que vai ser um jogo aberto. A gente vai ver aqui, por exemplo, o mais de um gol e meio pagando 1,28, 1,26. Para bilhete vale a pena colocar, tá, galera? Acredito que vale a pena a gente colocar aí para bilhete. Então a gente vai estar pegando essa primeira opção, né? A dica mais segura, o mais de um gol e meio na partida, tá? Nossa primeira opção aí, aquela dicasinha mais segura. E a segunda opção a gente pode arriscar aqui um ambos marcam, né? Para bater gol das duas seleções. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora o próximo jogo aqui também da Copa do Mundo eliminatória e da Europa, a gente vai ter República Tcheca contra Montenegro. 3h45 da tarde esse jogo. Na classificação aqui a gente vai ver a República Tcheca 100%, a mesma coisa Montenegro, né? República Tcheca que na estreia venceu Ilhas Faroé por 2-1 e no último jogo fora de casa contra o Gibraltar venceu por 4-0. Já Montenegro venceu o Gibraltar em casa por 3-1 e na última rodada venceu em casa novamente por 1-0 Ilhas Faroé. No confronto direto a gente vai dar uma olhada aqui, né? Antes vamos ver aqui os últimos 5 jogos de cada equipe, né? 3 vitórias da República Tcheca e 2 empates, e Montenegro 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. No confronto direto aqui só deu República Tcheca, né? 5 vitórias nos últimos 5 jogos, né? Então acredito aí que pela seleção atual que a seleção aí da República Tcheca tem, né? Pelo elenco, acredito que tem grande favoritismo para vencer, né? É uma equipe aí, um elenco bem mais forte do que Montenegro. Então a primeira opção a gente vai com a dica casa vence, né? República Tcheca para vencer, e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 República Tcheca. Agora nosso próximo jogo aqui a gente vai ter um amistoso mundial aqui, né? Internacional. Vamos ter aqui a Polônia contra Moldávia, 3h45 da tarde esse jogo onde eu vejo o favoritismo da Polônia, né, que está com a seleção muito boa. Os últimos 5 jogos da Polônia, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e os últimos 5 jogos da Moldávia, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. No confronto direto, 2 vitórias da Polônia, 1 vitória da Moldávia e 2 empates nos últimos 5 jogos, né. Acredito que pelo elenco atual, né, 2025, acredito que a Polônia tem uma seleção melhor, mesmo se tratando de
amistoso. Acredito que a seleção vai para cima em busca aí dessa vitória, né, para dar aquela motivação aí pro elenco e também para pegar aí entrosamento, né? E com isso a gente vai com a primeira opção com a dica casa -1 handicap asiático, né? No caso Polônia -1 handicap asiático. Significa que a Polônia tem que vencer com 2 gols ou mais de diferença para dar green. E a terceira e a segunda opção, né, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para a Polônia. Agora vamos aqui para mais um jogo, agora a eliminatória da Copa do Mundo da América do Sul. Vamos ter Colômbia contra Peru, 5h30 da tarde esse jogo onde eu vejo o favoritismo da Colômbia, né? Colômbia que está em 6º lugar, está numa sequência ruim nessas eliminatórias, né? 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória nesses últimos 5 jogos, né? Perdeu para o Uruguai, perdeu para o Equador e perdeu para o Brasil, e no último jogo aí empatou contra o Paraguai em casa, né? Só que vai estar pegando aí a seleção do Peru, que é penúltimo colocado, que só venceu 2 partidas até o momento, né? Tá com 10 pontos, 4 empates e 8 derrotas. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, né? Perdeu para Venezuela, perdeu para Argentina e perdeu para o Brasil, né? Venceu aqui apenas a seleção da Bolívia, que Bolívia, cá entre nós, só joga quando tá lá na altitude, né? Quando é fora de casa, a equipe não ganha de ninguém. Aqui nesse confronto, galera, eu acredito aí que a seleção da Colômbia vai quebrar essa sequência ruim de 4 tropeços, né? 3 derrotas e 1 empate aí nesses últimos 4 jogos, né? E a gente vai ver o confronto direto aqui, tem um equilíbrio, né? 2 vitórias da Colômbia, 2 vitórias do Peru e 1 empate, né? O último empate aí que foi em setembro do ano passado, né? Quase um ano, mas como eu falei, né? A seleção da Colômbia, se for pegar o elenco aí, é um elenco muito forte e tem grande possibilidade aí de se classificar tranquilo aí para a Copa do Mundo, né? Primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, e a segunda opção menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Colômbia. Agora o outro jogo aqui da eliminatória da Copa do Mundo da América do Sul, a gente vai ter Venezuela contra Bolívia. 7 horas da noite esse jogo, Venezuela vai estar jogando em casa e, na minha opinião, tem favoritismo, né? Como eu falei anteriormente aí, Bolívia só joga bem quando é em casa, né? Com o apoio da altitude, né? Fora isso, não consegue jogar bem. Fora de casa aí costuma ser saco de pancada, né? A gente vai ver aí a Venezuela tá ficando em 7º lugar aqui, né? Ficando com a vaga da repescagem da Copa do Mundo com 15 pontos. Pode chegar a 18, né? E entrar na briga aí junto com Colômbia, Paraguai. Brasil, nem bota o Brasil porque o Brasil vai se classificar tranquilo. Uruguai é a mesma coisa. Então acredito que essa repescagem vai ficar disputada aí entre Venezuela, Colômbia e Paraguai, né? Bolívia correndo um pouco por fora. Mas a gente vai ver aqui, por exemplo, a Venezuela em casa não perdeu, né? 3 vitórias e 4 empates. E fora de casa, a Bolívia só venceu um jogo, que foi contra o Chile, né? Fora isso, foram 6 derrotas, né? Então, assim, sequência aí da Bolívia fora de casa é horrível, né? E no confronto direto, se a gente for ver aqui, por exemplo, o Venezuela jogando em casa nos últimos 5 jogos, venceu 4 vezes e empatou 1 contra a Bolívia, né? Então, assim, o favoritismo aqui é da Venezuela, na minha opinião. E a gente tem também o mercado de gols que é interessante para esse confronto, né? A primeira opção aqui a gente vai com a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção casa vence, né? Venezuela para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para Venezuela. Agora o nosso último jogo aqui, Série B, né? Só para quebrar essa sequência de jogos de seleções, a gente vai ter Série B, rodada 11. A gente vai ter o Cuiabá jogando em casa contra o Paysandu, que está mal, né, no campeonato. 9h35 da noite esse jogo. E na classificação a gente vai ver o Cuiabá aqui no G4, né, em 4º lugar aí com 18 pontos. Se vencer esse jogo vai a 21, então pega a vice-liderança aí de forma momentânea, né? Então um jogo muito importante aí para o Cuiabá vencer, especialmente que a equipe jogando em casa aí tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota apenas, né? Uma sequência boa. E do outro lado a gente tem aí o Paysandu, o último colocado que não venceu ninguém, né? A única equipe que ainda não venceu, né? 4 empates, 6 derrotas, 4 pontos aí, é o Lanterninha, tem que reagir aí se deseja pelo menos continuar na Série B, né? A gente vai ver aqui que jogando fora de casa, né, o time do Paysandu tem 2 empates e 3 derrotas, né? Sequência muito ruim. E no confronto direto aqui a gente vai ver 3 vitórias do Cuiabá e 1 vitória do Paysandu nesses últimos 4 jogos, né? Então eu particularmente estou bem confiante aí que o Cuiabá jogando em casa vai conquistar esses 3 pontos, né? É uma equipe muito forte quando joga em casa. E a primeira opção a gente vai com a dica casa vence, né? Cuiabá para vencer. E a segunda opção, mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Cuiabá.
Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de sexta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, né, que é o principal. E agora eu vou estar deixando para vocês aí o bilhete da rodada, né, nosso primeiro e único bilhete da rodada, e ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete para essa rodada aqui de sexta-feira, a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, eliminatória da Copa do Mundo da Europa, jogo entre Noruega e Itália. A gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. Aí, segundo jogo aqui, eliminatória da Copa do Mundo da América do Sul, Colômbia contra Peru, a gente botou vitória da Colômbia. E o terceiro jogo, Série B do Brasileirão, jogo entre Cuiabá e Paysandu, a gente pegou aqui Cuiabá vence com empate anula, né, para dar aquela garantia extra no nosso bilhete. No final a gente teve uma odd de 2,14, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$214,97. Esse bilhete aqui eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa sexta-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e do bilhete que eu acabei de deixar. Se você gostou aí, já deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta também, que é muito importante. Quem puder também, compartilhe o link desse vídeo aí nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. E só lembrando a todos também que eu vou estar deixando o link desse bilhete na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tá? É só você clicar no link aí que está na descrição ou no comentário, né, que você já vai direto para esse bilhete pronto, sem necessidade de ficar procurando jogo por jogo, mercado por mercado, né? Já vai estar aí prontinho, é só você colocar o valor que você deseja fazer a sua entrada, tá? Lembrando que o bilhete é feito lá na Estrela Bet, então se você não tem conta na Estrela Bet, já clica nesse link, faça seu cadastro, aproveita as vantagens que tem dentro do site e aproveita também para fazer esse bilhetezinho aí da rodada de sexta-feira, que tem tudo para bater, né? Positividade aí que vai dar green esse bilhete, porque tá muito bem elaborado. Fechou, galera? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa sexta-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!